Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fatoração. Esse é um assunto do módulo 7 do caderno 1. Lá na plataforma eu deixei para vocês esse registro. Vocês deverão copiar ou quem quiser pode imprimir e deixar colado no seu caderno. Tranquilo? Então vamos às explicações. Fatorar uma expressão algébrica, inicialmente em forma de adição ou subtração algébrica, significa transformá-la em outra expressão equivalente a ela, porém na forma de um produto de duas ou mais expressões algébricas. E aí esse processo de transformação se dá com a utilização de técnicas de fatoração que consistem na observação de produtos notáveis. Então, em outras palavras, nós vamos pegar uma expressão que envolve soma ou subtração e aí nós vamos escrever essa mesma expressão de uma outra forma, usando produto. E aí, para usar esse produto, nós vamos usar a nossa matéria lá de produtos notáveis. Lembra que quando eu ensinei produtos notáveis, eu falei que seria importante vocês memorizarem porque seria útil em algum conteúdo. E aí chegou o conteúdo que nós vamos usar muito produto notável. Então, se você não memorizou, se você ainda não processou, nós vamos aplicá-lo agora e talvez refresque um pouco a sua memória. E aí existem várias técnicas para a fatoração. E aí nós vamos ver alguma delas, ou as mais utilizadas. Vamos começar pelo fator comum em evidência. O que é isso? Se os termos de um polinômio apresentam um fator comum, podemos colocá-lo em evidência usando a propriedade distributiva. Seguinte, por exemplo, eu tenho mx mais nx. Veja que quando eu olho para esse termo e olho para o segundo termo, tem um fator comum que é a letra x. Então, nós vamos escrever essa expressão de forma que a gente escreva o x apenas uma vez. Então, nós vamos colocar o x em evidência. O que é isso? Ele vai ficar fora do parêntese. E aí, nós vamos abrir o parêntese e vamos escrever os fatores que sobraram de cada termo. Então, quando eu tiro o x aqui, sobrou quem? O m. Então, ele está aqui. Aí, se é uma soma, a soma vai continuar. E aí, desse termo aqui, se eu já tirei o x, sobrou o n. Então, o n está aqui. Então, veja que ao invés de eu escrever mx mais nx, eu posso escrever x que multiplica m mais n. Entre a letra e o parêntese, é uma operação de vezes, tá bom? E aí, se você quiser saber se está certo, você pode fazer a prova real, que é usando a distributiva aqui, ó. X vezes m, nx. E x vezes m, nx. Tá bom? Então, no comecinho, você pode utilizar aí a prova real para ver se você fez certo. Vamos a alguns exemplos. Olha, 2x mais 10. Aparentemente, você vai falar assim, não tem nada em evidência, professora. Mas, se você analisar cada termo, você vai encontrar o seu fator em evidência. O primeiro termo, nós vamos manter, não vamos mexer em nada nele. Quando você olhar para o segundo termo, que é o 10, esse 10 ele pode ser escrito na forma de um produto. Que produto seria esse? 2 vezes 5. Aí agora você observa que existe um fator em evidência, que é o 2. Então, o 2 vai ficar em evidência. E aí, quem sobrou do primeiro termo? Sobrou o x, ele está aqui. E do segundo termo, quem sobrou é o 5. Ele vai ficar aqui. E a operação de mais continua. Fazendo a prova real, ó. 2 é x, 2x. 2 é 5, 10. Está aqui. Outra forma de você também pensar, quem gostar pode utilizar essa ideia, é pensar o seguinte. O 2 pensa no 2 e no 10. Qual é o maior divisor comum desses números? O MDC. É o 2, porque o 2 é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, ele será o fator em evidência. Então, tá aqui. E aí,
Se você colocou 2, sobrou o quê? O x. Se você colocou 2 aqui, 2 vezes quanto que vai dar 10? 5. Então, o 5 fica aqui. Ou você pode pensar, 10 dividido por 2, 5. Então, quem quiser, pode pensar dessa forma que fica certinho e dá super certo, tá bom? Outro exemplo, 2x ao quadrado mais 6x. De cara, você sabe que o x ele é comum. Mas será que tem um número também que é comum? Tem sim. Se você pensar no maior divisor comum de 2 e 6, é o número 2, é o próprio 2. Vamos ver se vai dar o 2 mesmo? Olha só, o primeiro termo, a gente pode escrever ele como 2 vezes x vezes x. E o 6, você pode escrever como 2 vezes 3, e o x você repete. Então, veja que apareceu o 2 em ambos os termos e x em cada um deles. Então, quem vai ficar em evidência vai ser o 2x. E aí, para esse termo, quem sobrou? O x, está aqui dentro do parêntese. E desse termo, quem sobrou é o 3. Então, ele está aqui. Então, vai ficar 2x que multiplica x mais 3. Então, você pode fazer dessa forma ou pensar no MDC de 2 e 6, que é o 3. E para as letras, como que funcionaria? Você pega a letra com o menor expoente. Tá vendo que aqui tem o expoente 2 e o expoente 1. Então, foi considerado o expoente 1. Então, se você pensar dessa forma, fica mais rápido, tá bom? Outro exemplo, agora eu coloquei um trinômio, e aí você tem os valores dos coeficientes 6, 12 e 9. Aí você pensa, será que tem algum número que é comum? Sim, o maior divisor comum de 6, 12 e 9 é o 3, porque o 3 ele divide os 3 ao mesmo tempo. Então, o fator comum seria o 3. Vamos ver se vai dar o 3? Depois a gente resolve as letras. O 6 a gente pode escrever como 2 vezes 3. E aí eu desmembrei aqui, ó, o x ao quadrado, escrevi ele 2 vezes e repeti o y. O 12, ele é 4 vezes 3. Mas aí aqui não apareceu nenhum 4. Então, a gente escreve o 4 como 2 vezes 2, para a gente manter os fatores aí, tá bom? O x está aqui e o y ao cubo está aqui 3 vezes. O 9 você pode pensar que é 3 vezes 3. O x ao cubo está aqui 3 vezes e o y ao quadrado 2 vezes. Então, veja que o 3 ele apareceu nos 3 coeficientes. Então, o 3 vai ser o coeficiente que nós vamos utilizar, tá bom? Porque aqui não tem 2. Embora aqui tem, mas aqui não tem. Então, vai ser o 3. Então, deu certinho o que eu tinha falado no início. Agora, veja que o x, às vezes ele aparece 2 vezes, 3 vezes ou uma vez. Então, a gente vai pegar um de cada, ó. Um x daqui e um daqui. E o y a mesma coisa, ó. Vamos pegar um de cada. Então, quem vai ser o nosso evidência? 3xy, ó. 3xy, 3xy. Então, ele vai ser o nosso fator em evidência, tá bom? E quem sobrou desse primeiro, olha? O 2 e o x. Então, tá aqui, 2x. O do segundo, quem sobrou? 2 vezes 2, que é 4. Sobrou 2y, então 4y ao quadrado. E desse aqui, quem sobrou? Sobrou 3x ao quadrado e 1y. Então, ele tá aqui. Então, tá certinho aí. Então, se você não quiser fazer dessa forma, pensando em outro jeito, ó, pensa primeiro nos coeficientes, qual é o maior divisor comum de todos eles, que no nosso caso é o 3. E para as letras, professora, como vai ficar? Você vai pegar, ó, tá vendo? Tem x aqui, x aqui, x aqui também. Então, você vai pegar o que tem o menor expoente, que é o x elevado a 1. E como também tem y aqui, y aqui, y aqui também, você vai pegar o que tem o menor expoente, y elevado a 1, tá bom? Aí, como ficaria para colocar o parêntese?
Se aqui já tem 3, você vai fazer 6 dividido por 3 é 2. E aí, o x como que vai ficar? Você vai fazer aqui, ó. 2 menos 1 é 1. E aí, o y, como só tem um aqui, ele já está aqui, não coloca ninguém aqui dentro. Aí, vamos para o segundo termo, ó. 12 dividido por 3 é 4. E a questão da letra? Já tem um x aqui e ele já está aqui. Então, não sobra ninguém para colocar aqui dentro. E o y, ó. 3 menos 1 é 2. Menos, tá aqui. Aí você vai pensar, ó. 9 dividido por 3 é 3. Aí vamos pensar na letra, ó. Do x. 3 menos 1 é 2. Agora o y. 2 menos 1 é 1. Então, esse é um outro jeito de você pensar, tá bom? Eu faria desse segundo jeito que eu acabei de falar. Fiz detalhado assim, para vocês conseguirem entender quem ia ficar em evidência. Mas com o passar das aulas, a gente ficando mais assim familiarizado, a gente vai fazer desse segundo jeito que é bem mais rápido, tá bom? Fazendo pelo MDC. Agora vamos para um segundo jeito de fatorar, que é o agrupamento. O que seria isso? Podemos fatorar um polinômio agrupando termos com fatores em comum e colocando eles em evidência. É uma aplicação reiterada do caso anterior. Em outras palavras, você coloca em evidência e quando você colocar em evidência, você vai ver que dá para colocar em evidência de novo. Então, é como se você fizesse o processo de evidência mais de uma vez. Então, esse é o processo de agrupamento. Então, como que ficaria? Olha só. Eu tenho AB mais AC mais BX mais CX. Então, veja aqui. Tem A aqui, e tem B aqui, com B aqui, com C aqui também. Tá vendo que, a princípio, não dá para você fazer uma coisa muito direta, né? Então, vamos pensar passo a passo. Primeiro, vamos olhar quem tem A. Tá vendo? Esse aqui, o primeiro e o segundo termo tem A. Então, nós vamos colocar o A em evidência para esses dois. E aí, quem sobrou daqui? Sobrou o B e daqui sobrou o C. Então, para esses dois aqui, o fator em evidência está aqui. Tranquilo? Quando eu penso nesses dois aqui, ó, no terceiro e no quarto elemento, ou no quarto, né? Aqui no terceiro e no quarto, veja que tem x aqui e tem x aqui. Terceiro e quarto termo. Ah, lembrei. Então, o x vai ficar em evidência. E aí, quem sobrou? Daqui sobrou o B e daqui sobrou o C. Agora, olha para cá. Repetiu mais alguém, não tá? Agora, quem está em evidência é o B mais C. Então, vamos fazer o processo de evidência de novo. Então, agora, quem vai ser o evidência? Vai ser o B mais C. E aí, quem que sobrou daqui? O A. Tá aqui. Mais, tá aqui também. E quem sobrou daqui foi o X. Então, finalizamos aqui. B mais C, que multiplica A mais X. Então, esse é o agrupamento. Veja que a gente fez evidência aqui primeiro e depois fizemos evidência de novo. Tá bom? Vamos para mais um exemplo? Olha só. Eu tenho 2A mais 2B mais AX mais BX. Já está meio que pronto aqui em cima, né? Mas se não tivesse pronto, o que a gente faria? Olha para esses dois primeiros aqui, o primeiro termo e o segundo termo. Quem está repetindo é o 2. Então, o 2 vai ficar em evidência. Daqui sobrou o A, está aqui. E daqui sobrou o B, que está aqui. Agora, vamos para o terceiro e para o quarto termo. Olha, quem está repetindo é o X. Então, o X vai ficar em evidência. E lembrando que o sinal é de soma, porque todo mundo aqui está somando, tá bom? Então, não tem nenhum menos. E aí, quem sobrou daqui? O A.
aqui. E quem sobrou daqui foi o B, tá aqui. Ó, quem apareceu? A mais B nos dois. Então, vamos colocar o A mais B junto, mais quem sobrou de cada um. Ó. Aqui sobrou 2, tá aqui. E aqui sobrou o X, tá aqui. Então, vai ficar A mais B, que multiplica 2x, 2 mais x. Aqui é 1 vezes, tá, pessoal? Vou acertar aqui, né? Ficou com o sinalzinho errado. Então, mais um exemplo. Agora eu tenho x mais y menos ax com menos AY. Então, agora já apareceu soma e subtração. Então, como que nós vamos fazer isso? Olha só, o primeiro e o segundo termo só tem uma letra mesmo. Então, não há nada a fazer com eles por enquanto. Então, vamos repetir. Agora, o terceiro e o quarto termo, veja que eles têm um fator em comum, que é a letra A. Então, o A vai ficar em evidência. E como os dois são negativos, vai ficar um menos, o A em evidência, e lá dentro ficou quem sobrou, o X e o Y. E por que eu coloquei um sinal de mais? Porque na hora de multiplicar, ó, menos vezes mais tem que dar menos. Se você coloca menos nos dois, quando você multiplicar menos vezes menos, ia dar mais. E ele não é mais. Tá bom? Então, tem que lembrar disso. A regra do sinal é bem importante. Agora, veja que dá para colocar em evidência de novo. Tem x mais y aqui e x mais y aqui. Então, o x mais y vai ficar em evidência. Quem sobrou daqui? Olha, veja que daqui não sobrou ninguém. Se não sobrou ninguém, é 1. E veja que daqui quem sobrou foi o menos A. Então, tá aqui. E aqui, de novo, é vezes, né, galera? Não é mais. É vezes. Tranquilo aí, pessoal? Então, ficou assim. Então, ó, recapitulando. Quando você colocar em evidência e ver que não sobrou ninguém, tem que colocar o número 1. Não se esqueça disso, por favor, tá bom? Então, vamos para mais um exemplo desse aí do agrupamento. Agora tem 6ax² mais 3bx menos 2ayx menos by. Professora, quem que eu vou agrupar com quem? Então, vamos por partes. Vamos olhar quem tem A. Olha, aqui tem A e aqui também. Então, primeiro vamos escrevê-los eles juntos, ó. Só escrever junto no mesmo parênteses. 6ax² menos 2ayx. Só para a gente organizar. E aí, os que sobraram, a gente escreve em outro parêntese. Olha, 3bx menos by. Por enquanto, aqui é mais, tá certinho. Porque a gente só tá organizando o pessoal, tá bom? Agora que você organizou, olha dentro desse parêntese aqui. Tem gente em evidência, ó. Dá para colocar gente em evidência, ó. O 6, a gente pode escrever como 2 vezes 3. O A tá aqui e o X a gente pode escrever 2 vezes. E esse daqui não tem muito o que fazer, né? Porque ele já tá todo desmembradinho, bonitinho. Agora, vamos olhar para esses dois, ó. Quem que tá repetindo nos dois? De número é o 2. 2 aqui, 2 aqui. E de letra, tem A e X aqui, A e X aqui. Então, quem vai ficar em evidência vai ser o 2AX. Quem sobrou desse primeiro aqui, olha? Sobrou o 3 e sobrou o X. O menos está aqui. E quem sobrou desse aqui? Só sobrou o Y. Então, ele está aqui bonitinho. Agora, esse aqui, gente, olha.
Tá bem facinho de você identificar, olha. Quem está sobrando, quem está repetindo, melhor dizendo, é o B, né? Então, o B vai ficar em evidência. Então, mais, está bonitinho aqui. O B está em evidência. Quem sobrou aqui quando eu tiro o B? Sobrou 3x. E quem sobrou aqui quando eu tirar o B? Sobrou o Y. Então, vai ficar assim. Não tem como melhorar, por enquanto. Tá bom? Então, já está bonitinho. Então, esse é o primeiro processo do evidência. Aí, tá, você olha aqui. Nossa, tem gente em evidência de novo. Tem, que é o 3x menos y. Então, vamos lá. Vamos colocar em evidência o 3x menos y. E vamos ver quem que sobrou. Desse daqui, sobrou o que está do lado de fora. 2ax. E quem sobrou daqui é o b. Então, vai ficar 3x menos y, que multiplica 2ax mais b. Então, veja que a gente teve que fazer uma evidência 2 vezes. Pode ser que a gente tenha que fazer mais uma vez? Pode acontecer. Mas, nesses exemplos que nós fizemos hoje, fizemos 2 vezes, tá bom? Agora, um outro processo, gente, de fatoração é a diferença entre dois quadrados. Esse nome não é, assim, algo novo para a gente, porque lá nos produtos notáveis a gente falou sobre isso, diferença de dois quadrados. O que é isso? É um processo inverso do cálculo do produto notável que a gente já estudou, que é o produto da soma pela diferença. Talvez eu falando assim você não lembre, mas você lembra disso aqui, não lembra? A gente aprendeu daqui primeiro e chegamos nesse daqui, lembra? A gente tinha um produto da soma pela diferença. E aí a gente encontrou isso aqui. Agora vai ser o contrário. Você vai ver isso aqui e aí você vai pensar, olha, isso aqui veio desse produto. Então, é essa dinâmica que você tem que ter. Saber os dois lados. A ida ou a volta. Depende do que o exercício mandar para você. Tá bom? Então, o nosso primeiro exemplo vai ser esse aqui, olha. X elevado a 2 menos 4. Aí você vai pensar o seguinte. Olha, é uma diferença de 2 quadrados. Por quê? Porque você consegue tirar a raiz quadrada do primeiro, a raiz de x ao quadrado é x, porque x é x ao quadrado. E a raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Então, a primeira coisa que você vai fazer, quando você vê isso aqui, você vai tentar extrair a raiz do primeiro termo e extrair a raiz do segundo termo. Depois que você extraiu, tá vendo que a gente achou x e achou 2. Então, é esses números que vão ficar dentro do parêntese. Vai ficar x mais 2, que multiplica x menos 2. Só isso. Não tem segredo, é só isso que você vai fazer. Ah, professora, tem uma ordem certa? Não, aqui pode ser menos e aqui pode ser mais. Porque o produto, a ordem não altera. Tá bom? Então, você escolhe. O que você tem que saber é que o resultado da raiz do primeiro e o resultado da raiz do segundo são os fatores que você vai usar no seu parêntese. Um com soma e um com a diferença. Tranquilo? Vamos para mais um para ver se vocês captaram? Olha, eu tenho um binômio que é 25n ao quadrado menos 9n ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Extrair a raiz do primeiro, extrair a raiz do segundo. Lembrando que é a raiz do coeficiente e da variável. Não esqueçam disso. Então, quando eu coloco a raiz de 25m ao quadrado, raiz de 25 é 5. E raiz de m ao quadrado é m, tá? Vamos extrair a raiz do segundo. Raiz quadrada de 9 é 3. E raiz quadrada de n ao quadrado fica o n, né? Então, quem nós vamos usar no parênteses é esses dois aqui. O 5m
e o 3n. Um parêntese com mais e um parêntese com menos. Só isso. O produto da soma pela diferença. Entenderam? Fácil demais, né, gente? Vamos para mais um? Olha só. E quando o expoente não for 2? Você vai extrair a raiz do mesmo jeito. Olha só. Então, você vai extrair a raiz quadrada de x elevado a 4. Olha, veja que quando é raiz quadrada, o índice é 2. Então, você vai pegar 4 e dividir por 2, que é 2. Então, vai ficar x ao quadrado. Então, você pega o índice, o expoente, e divide pelo índice, tá bom? Que dá super certo. E vamos extrair a raiz do segundo. Raiz quadrada de 1, a gente sabe que é 1. Então, quem nós vamos usar no parênteses é o x ao quadrado e o 1. Então, ó, x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado menos 1. Ó, fácil. Mamão com açúcar é isso, né, gente? Fala sério. Agora, professora, e se tiver um que não dá para extrair a raiz? Como que nós vamos fazer? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Porque, olha, não existe raiz quadrada de x ao cubo. E não existe também a raiz quadrada exata de x elevado a 1. Então, a primeira coisa, nós vamos usar o fator evidência. Então, nós vamos começar usando a evidência, talvez depois apareça alguma coisa para a gente tirar a raiz, tá bom? Então, olha só. Quando eu penso assim no x ao cubo, a gente pensa que é o x 3 vezes. X vezes x vezes x. E esse daqui tá uma vez só, então nem precisa. Então, veja que tem 3 aqui com 1 aqui. Então, eu posso pegar um de cada, um daqui e colocar em evidência. Beleza? Desse primeiro aqui, se eu já tirei 1, ficaram 2. Então, x ao quadrado. E desse segundo aqui, ó, se eu já tirei o x, sobrou quem? Não sobrou ninguém. Mas lembra que eu falei que quando não sobrou ninguém, você coloca 1. Então, ficou assim, né? X que multiplica x ao quadrado menos 1. Vamos testar para ver se deu certo, ó. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Menos x vezes 1 menos x. A princípio, certíssimo. Agora, se você reparar dentro desse parêntese, dá para extrair a raiz. Agora, dá para extrair a raiz do primeiro e a raiz do segundo, olha. Raiz de x ao quadrado é x. E a raiz de 1 é 1. Agora ficou certinho. Nós vamos usar esses dois dentro do parênteses. E não esqueça que ficou esse x aqui, galera. Então, vai ficar assim, ó. Esse que estava aqui do lado de fora. E agora, esses dois parênteses é dessas raízes que a gente extraiu, ó. X mais 1 vezes x menos 1. Então, é assim que você faz. Quando você perceber que não dá para extrair a raiz direto, você usa o fator em evidência, porque depois, provavelmente, vai dar para você extrair a raiz, porque vai aparecer uma diferença de 2 quadrados. Tranquilo até aqui? O que vocês estão achando? Muita informação? É muita álgebra? É muita álgebra. Mas aos poucos, no exercício você vai praticar e eu tenho certeza que no final você vai estar, ó, 100%. Agora, o próximo jeito, né? O próximo processo de fatoração é o trinômio quadrado perfeito. Como o nome já diz, vai aparecer um polinômio de 3 termos, porque o trinômio, lembra, são 3 termos. E aí você tem que perceber, você tem que enxergar que esses 3 termos vieram de um produto notável. Que produto notável é esse? Olha, é preciso reconhecer que o polinômio é um trinômio, tem 3 termos e que 2 deles são quadrados perfeitos, ou seja, dos 3 termos, 2 deles você consegue extrair a raiz exata, raiz quadrada exata, e o terceiro termo,
ele vai ser sempre 2 vezes o resultado da raiz do primeiro vezes o resultado da raiz do segundo. Ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí, talvez eu falando assim, você não lembre. Mas lembra disso? Nós aprendemos começando daqui. A gente aprendeu a mais b ao quadrado. Quando a gente desenvolvia, chegava aqui. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo. A gente aprendeu também que a menos b ao quadrado era quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente aprendeu da direita para a esquerda. Agora, vai aparecer para você esse da direita, da esquerda, desculpa, e você tem que enxergar que ele veio desse produto notável. Então, é isso que nós vamos treinar. Você conseguir perceber isso, tá bom? Então, vamos para um exemplo. Olha, coloquei um trinômio, né? E aí, pessoal, é importante que ele esteja bem organizado. Como assim? Para você conseguir perceber, sempre esteja de ordem decrescente, olha. Primeiro expoente 2, expoente 1 e o terceiro não tem variável. Então, é bom que ele esteja nessa ordem para ficar mais fácil para você. Se você pegar uma atividade, ver que é um trinômio, mas ele está bem assim desorganizado, vamos supor, o 25 está no meio, o x ao quadrado está no final, tenta organizar assim, tá? Começando do maior expoente para o menor e deixar o que não tem letra, ou seja, só o coeficiente sozinho, no terceiro termo, que aí fica mais fácil para você, tá bom? E aí, o que nós vamos pensar? Olha só. Primeiro, nós vamos tentar tirar a raiz do primeiro termo e do terceiro, tá bom? Nós vamos tirar a raiz quadrada. Então, a raiz de x ao quadrado vai dar x. A gente já fez isso várias vezes hoje. E a raiz do terceiro aqui, ó, raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5. Beleza. Extraiu a raiz do primeiro, extraiu a raiz do segundo, do terceiro, desculpa, nós vamos usar esses resultados. Então, nós vamos usar o x e vamos usar o 5 dentro de um parêntese. E aí, esse sinal aqui, quem vai falar se é mais ou se é menos, vai ser o termo que sobrou, que a gente não tirou a raiz dele, ou seja, o termo do meio. Então, se o do meio é positivo, lá dentro do parênteses você vai usar positivo. E aí vai ficar x mais 5 ao quadrado. Se você desenvolver isso aqui, ó, vai dar certinho, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, 2x, vezes 5, 2 vezes 5, 10x. Tá aqui. Mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Então, certinho. Então, lembra que lá dentro do parêntese, quem vai falar se é mais ou se é menos é sempre o segundo termo. Preste atenção nele. Então, é super fácil. Não tem segredo. Extraiu a raiz do primeiro, extraiu a raiz do terceiro e o sinal, o segundo termo, te conta. E aí vai ser elevado ao quadrado, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Ó, é um trinômio. Tá na ordem certinho, ó. Expoente 2, depois expoente 1, e esse não tem variável. Tranquilo? Agora, veja que aqui apareceu um menos. Então, significa que quando a gente fizer o parêntese, tem que ter um menos. Ou seja, vai ser uma quadrado da diferença. Então, vamos lá? Extrair a raiz do primeiro, extrair a raiz do terceiro. Raiz quadrada de x ao quadrado, a gente já fez hoje, que é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós vamos usar o x e o 3 dentro do parêntese. Só que com o menos, porque o terceiro, o termo do meio é que manda. E aí vai ser o x menos 3 elevado ao quadrado. Então, o parêntese é sempre elevado ao quadrado, porque é trinômio quadrado perfeito, tá bom?
Se você vê um trinômio e que não é possível extrair a raiz do primeiro e a raiz do terceiro, ele é um trinômio qualquer, mas ele não é um quadrado perfeito, tá bom? E aí a gente vai ver como que vai ficar quando ele não for um quadrado perfeito, tá? Vamos para mais um exemplo? Agora eu coloquei com letras diferentes. Envolveu x e agora envolveu y. Como que faz? Mesma coisa. Extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do terceiro. E veja que eu coloquei na ordem, olha, x ao quadrado, x elevado a 1. E veja que o y também está na ordem, ó. O y2 primeiro e depois vem o y4. Então, está numa ordem bem certinha, tá bom? Então, vamos lá? Extraindo a raiz do primeiro, olha, é a raiz de 4x ao quadrado. A gente sabe que a raiz de 4 é 2. E a raiz de x ao quadrado é x. Beleza? Extraindo a raiz do terceiro, raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de y4, olha, lembra do que eu falei anteriormente. Você vai pegar 4, divide por esse índice, ó. 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ficar y2. Então, é isso que a gente vai usar no parêntese, ó. É o 2x e o 3y. E qual que vai ser o sinal do parêntese, lá dentro do parêntese? Quem te conta é o termo do meio, vai ser positivo. Então, a gente vai usar o 2x mais 3y ao quadrado e todo mundo elevado ao quadrado. Esse termo do meio, gente, ele serve também para você conferir se está certo, tá bom? Porque lembra que o do meio, ele é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí você confere, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, tá certinho. E aí, x, y ao quadrado, tá aqui. Então, é bom você dar uma conferida se o que você fez está certinho. Tranquilo? Esse também é super de boa. O que você tem que aprender é visualizar esses produtos aí nas suas contas aí, nas suas expressões algébricas, tá bom? Agora, vamos ver quando for um trinômio, mas ele não for quadrado perfeito. Como que a gente faz? Porque lembra, se é trinômio e é quadrado perfeito, igual a gente acabou de fazer, tem que ser possível extrair a raiz do primeiro e a raiz do terceiro. Se não for possível, ele entra nesse caso aqui, que é o produto de Steven ou soma aí produto, tá bom? Lembra que a gente já estudou também esse produto aqui de Steven. Olha, ele é x ao quadrado mais o a mais b que multiplica x mais o a vezes b. E aí, quando a gente desenvolveu isso aqui nas outras aulas, surgiu x mais a que multiplica x mais b. Então, veja que é um produto do x com o a e depois o x com o b. Ou, essa aqui é uma forma melhor da gente pensar. Quando você vê esse trinômio aqui, que não é um quadrado perfeito, ele vai virar o produto de Steven, que é x mais a vezes x mais b. Professor, não estou entendendo nada. Olha só, o segundo termo vai ser sempre a soma, olha, tá vendo? E o último é um produto, olha, a vezes b. Então, você pode pensar, ó, que é o x ao quadrado mais a soma vezes x mais o produto de a mais b. Professora, ainda não entendi. Tá muito confuso. Então, vamos para os exemplos que vocês vão entender agora, tá bom? Então, eu coloquei aqui que o S é de soma e o P é de produto. Então, vamos lá. Olha, é um trinômio, tem 3 termos, tá organizado, ó, expoente 2, expoente 1 e quem não tem variável. Tá organizado. Se você perceber, olha, é possível extrair a raiz do primeiro. Mas não tem raiz quadrada exata de 3. O terceiro, gente, o terceiro é sempre quem não tem x. Você fala, professora, muda a ordem, que dá para tirar a raiz de 4.
mas tem que estar na ordem. O terceiro é quem não tem variável, tá bom? Então, esse dá, mas esse não dá. Então, não é trinômio quadrado perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Pensa que, olha, tem uma soma e tem um produto. A soma dá o segundo termo e o produto dá o terceiro. Então, olha, a soma tem que dar 4 e o produto tem que dar 3. É isso que nós vamos pensar. Então, por isso que é mais fácil a gente pensar nesse aqui. Nesse trinômio em que o segundo termo é uma soma e o terceiro termo é um produto. Então, tá. Eu tenho que colocar dentro desse parêntese aqui, ó, um número que quando eu, esse x com esse daqui, quando eu somar, tem que dar 4. E aí, quando eu multiplicar, tem que dar 3. E agora? Sempre começa pelo produto, tá, gente? Sempre. Pensa. O 3 em forma de produto. O único jeito é 1 vezes 3 ou 3 vezes 1, concorda? E quando eu pego esses mesmos números, se eu somar 1 mais 3, eu acho 4. Então, os números que nós vamos usar é o 1 e o 3. Porque quando eu multiplicar dá 3 e quando eu somar dá 4. Então, se você descobriu aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. O x mais 1 vezes o x mais o outro. Pode mudar a ordem, o 3 ficar aqui e o 1 ficar aqui? Pode. Então, gente, resumindo, quando não for um trinômio quadrado perfeito, você vai ter que achar dois números que você vai colocar dentro do parêntese com o x. Porque o trinômio quadrado perfeito, ele não tem dois parênteses, ele só tem um, que é elevado ao quadrado, que é o que a gente acabou de ver. Mas quando não for quadrado perfeito, tem que gerar dois parênteses. E esses dois parênteses, os dois vai ter x ou y, depende do que der, se for y aqui, então vai ser y nos dois. Com um outro número. E aí, esse outro número você vai encontrar através desse esqueminha aqui, ó. O segundo vai te falar qual que é a soma e o terceiro vai te falar quem é o produto, para você conseguir achar esses números. Captou? Captou não? Então, vamos mais um. É um trinômio. Tá organizado. Expoente 2, expoente 1 e quem não tem letra. Beleza. O primeiro daria para tirar a raiz, mas não existe raiz quadrada exata de 2. Então, não é quadrado perfeito. Então, vamos usar essa regrinha aqui, ó. O do meio me fala qual que é a soma. Então, a soma tem que dar menos 3. E o produto de dois números tem que dar 2. Então, nós vamos começar pelo produto. Para dar 2, é 1 vezes 2 ou 2 vezes 1. Então, eu sei que é o número 1 e o número 2. Mas agora veja que a soma tem que dar negativa. Então, não pode ser um positivo com um negativo. Os dois têm que ser negativos, porque quando você somar menos 1 com menos 2, dá menos 3. Porque se você colocasse, vamos supor, um positivo, 1 com menos 2 ia dar menos 1. Ou se você coloca o 2 positivo, menos 1 mais 2 é mais 1. Então, não ia dar menos 3. Então, além de você achar um número, depois você olha o sinal. Porque o sinal vai te contar se vai dar a soma certinho. Tá bom? Então, tá. Achamos quais são os números que nós vamos colocar no parênteses com x. Vai ser o menos 1 e o menos 2. Então, vamos lá. X com o menos 1 e o x com o menos 2. Pode ser ordem diferente, o 2 aqui e o 1 aqui? Pode. Mas nada mais é do que isso. Então, quando não for um trinômio quadrado perfeito, é isso que você tem que fazer. Fazer dois parênteses e achar quais são os números que você vai colocar lá dentro, através desse esqueminha aqui. Vamos mais um, gente, para ver se processa. Agora, eu coloquei assim, ó, um trinômio. Tá na ordem bonitinho para vocês, ó.
expoente 2, expoente 1 e quem não tem expoente. Aí você vai pensar, professora, esse é um trinômio quadrado perfeito, porque dá para extrair a raiz do primeiro e dá para extrair a raiz quadrada do terceiro, com certeza. Dá mesmo. Aí você pensa, lembra que eu te falei que o segundo ele sempre é para a gente dar uma conferida, né? O do meio. A gente confere. Tá, a soma tem que dar menos 10 e o produto tem que dar 16. Aí, eu falei para vocês que a gente começa pensando no produto primeiro. Aí você pensa, professora, a raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16. Fechou. Mais 4 dá 10. Não, tem que dar 10. Ele falou que a soma tem que dar 10. Então, para o produto, para extrair a raiz, ficou perfeito. Mas na hora de eu somar, 4 mais 4 é 8, não é 10. Então, esse não é um trinômio quadrado perfeito. Porque para ser, tinha que o segundo dar uma conferida para nós. E ele não deu certo. Então, significa que é soma e produto. Ou seja, tem que ter 2 parênteses. Tá bom? Então, o segundo sempre tem que conferir para nós. Tá bom? Então, vamos lá. Então, se não é 4 vezes 4, qual é a outra forma de eu ter dois números que multiplicado dá 16? Pode ser um desses 16, mas aí na hora que eu faço 16 mais 1, nunca vai dar 10. Outra possibilidade é 2 vezes 8, ou 8 vezes 2, porque 8 mais 2 dá 10. Mas aí tem que dar 10 negativo. Então, você coloca os dois negativos. Menos 2 vezes menos 8. Porque menos vezes menos é mais. 2 vezes 8, 16. E na hora que eu somar, devo 2 e devo 8, eu devo 10. Então, os números que nós vamos usar é o menos 2 e o menos 8. Então, vamos lá? Um x com o menos 2 e o outro parênteses é o x com o menos 8. Então, essa é a diferença, pessoal. Quando você vê um trinômio, confere. Se vai dar soma e produto, beleza. Tem que dar 2 parênteses. Se você vê que não é soma e produto, com certeza é um trinômio quadrado perfeito. Você vai conseguir extrair a raiz do primeiro e a raiz do terceiro. Tá bom? Agora, um outro método, um outro procedimento aí do nosso processo de faturação é o cubo perfeito. E a gente já trabalhou isso também nas aulas de produtos notáveis, parte 2, tá bom? O que é? Lembra que a gente aprendeu esse daqui da direita? A gente tinha A mais B elevado ao cubo. Quando a gente desenvolvia, a gente encontrou isso aqui. E quando nós tínhamos A menos B ao cubo, desenvolvendo, nós achamos isso aqui. Agora, ele vai te dar esse daqui para você sacar que é isso aqui. E, professora, deu ruim. Não vai dar certo, não. Vai dar certo. Vamos praticar? E outra coisa. Quando for cubo perfeito, vai ser um polinômio de 4 termos. Ele vai te dar algo de 4 termos, tá? Então, não associe que é o cubo que vai aparecer 3 termos. Tem que aparecer 4. Então, ele vai te dar 4 termos. Tenta organizar, igual nós organizamos lá nos trinômios, sempre na ordem do maior expoente para o menor. Então, vai aparecer o cubo, depois o quadrado, depois elevado a 1 e aquele que não tem variável, não tem a parte literal, tá bom? Então, organiza assim para ficar fácil para você. Pegou a atividade e não está organizado? Você organiza para facilitar. Tranquilo? Depois que você organizou, ou se já tiver organizado, o que nós vamos fazer? Extrair a raiz cúbica. Porque como é ao cubo, agora nós vamos extrair a raiz cúbica das extremidades. Ou seja, do primeiro e do quarto termo, tá bom? Então, nós vamos extrair a raiz das extremidades. Então, vamos lá? Quando eu extrair a raiz cúbica de x ao cubo,
corta esse 3 com esse 3 aqui, fica x. E a raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2. Por que 2? Lembra que você vai fatorar o 8. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 3 vezes. Por isso que a raiz cúbica de 8 é 2. Agora você vai pegar isso aqui que você achou. Vai usar o x e vai usar o 2 dentro de um parêntese, somando x mais 2. Como é cubo perfeito, a gente conseguiu extrair a raiz bonitinha, então essa soma é elevado ao cubo. Então, x mais 2 elevado ao cubo. Professora, como eu vou saber que aqui no parêntese é mais ou é menos? Veja, tá vendo algum menos aqui? Não tem nenhum sinal de menos. Então, com certeza aqui dentro tem que ser positivo, tá bom? Vamos a mais um exemplo? Olha, agora é também um polinômio, está organizado, ó. Expoente 3, expoente 2, expoente 1 e quem não tem letra. Beleza. Veja que agora nem todos são positivos. Eu tenho o segundo e o último negativo. Gente, se o último é negativo, uma dica, né? Se o último é negativo, então aqui no parêntese vai ser menos, tá bom? Significa que é o cubo da diferença. Então, vamos lá, seguir na regrinha, extrair a raiz quadrada, a raiz cúbica, desculpa, dos que estão nas pontas, nas extremidades, ou seja, o primeiro e o quarto termo. Então, raiz cúbica de 8y ao cubo, tá bom? Raiz cúbica de 8 a gente já fez aqui em cima, é 2. E do y, ó, cortou esse 3 com esse 3, ficou só o y. Cortou, ou melhor dizendo, simplificou, tá bom? E vamos extrair a raiz cúbica de 27. Para quem sabe aí, a raiz cúbica de 27 é 3. Por que 3? Porque quando eu fatoro 27, ele é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Por isso que é 3. Então, significa que dentro do parêntese, nós vamos usar o 2y e o 3. E aí, lembrando que lá dentro vai ser negativo, porque o último é negativo. E o segundo também tem que ser, tá, gente? Uma regrinha. O cubo da diferença tem que ser o segundo e o último tem que ser negativo, tá bom? Você tem que ter 2 positivos e 2 negativos. E aí ficou isso. 2y menos 3 ao cubo. Então, é isso que você tem que perceber. Deu um polinômio. Se você organizou, conseguiu extrair a raiz do primeiro e do último, então é um cubo perfeito. Bom? Ok. Agora vamos para mais um, que é a soma e a diferença de 2 cubos. Isso é quando o seu polinômio não for perfeito. E aí? Lembra que a gente já viu isso aqui também. Só que a gente aprendeu esse daqui para a gente concluir que era isso aqui. Nós aprendemos esse daqui para concluir que era isso aqui. E se você for mais esperto, olha para esse segundo parêntese. Ele é um produto notável. Olha, ele é o A menos B ao quadrado. E esse segundo também é um produto notável, que ele é o A mais B ao quadrado. Então, é uma soma vezes o quadrado da diferença. E esse daqui é uma subtração, uma diferença, vezes o quadrado de uma soma. Tá? Fica meio confuso, mas na hora dos exemplos vocês vão entender. Então, veja bem. Quando vocês perceberem que tem 2 termos elevado ao cubo, significa que tem que dar isso aqui. Você vai achar 2 parênteses e aí vai ficar como? Olha só. Vamos ver. Se eu tiver x ao cubo mais 8, aí você fala, professora, não tem ninguém. Só o x que está ao cubo. O 8 não está ao cubo. Mas eu consigo colocar o 8
de forma fatorada. Eu consigo escrever que o 8 é 2 ao cubo. E aí você viu, ó, o primeiro está ao cubo e o segundo também está ao cubo. E é uma soma. Então, é esse primeiro caso aqui, ó. Então, ele tem que gerar 2 parênteses. Como que vai ser isso? Que termo que eu vou usar? Nós vamos usar o 2 e vamos usar o x. Então, primeiro, x mais 2. Primeiro parênteses é um mais o outro, tá bom? Sempre. No segundo parênteses, o que você vai fazer? Olha só. Você vai usar o primeiro, só que ao quadrado. Então, x ao quadrado. Se aqui é positivo, o segundo vai ser o contrário, negativo. E aí, você vai multiplicar um pelo outro, ó. O x vezes 2. Tá vendo que eu estou usando só a base? Então, x vezes 2 é 2x. E depois, mais o quadrado do segundo. Olha só. Pode ser aqui ou aqui. 2 ao quadrado é 4. Então, é isso que você vai fazer. Tá bom? Então, vamos recapitular. Olha só. Quando você tiver isso aqui, aí você vai tentar ver se os dois dá para escrever como uma soma de um cubo. Tá bom? Então, o x já está ao cubo, mas o 8 você consegue escrever ele como 2 ao cubo. Tranquilo? Feito isso, olha. O primeiro parênteses é um mais o outro. Só a base. X mais 2. Tá aqui. No segundo parêntese, você tem que ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes, menos 1 vezes o outro, 2x, e depois mais o quadrado do segundo, que é 4. Confuso ainda? Vamos mais um. Olha, eu tenho 27m ao cubo menos 1. Aí você vai pensar, tá, o 27 dá para colocar ele como ao cubo. E o 1 também. Olha, pensa. O 27 é 3 ao cubo. E o m ao cubo, quando você extrai a raiz, fica m. Então, extraindo a raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de m ao cubo é m. Então, se eu colocar eles aqui, ó, 3m ao cubo é o mesmo que isso aqui. Tá bom? Então, eu escrevi os dois como expoente 3. Tá bom? E o 1 é fácil, né? Porque 1 ao cubo é 1. Então, ficou, olha, a diferença, o cubo da diferença, né? Cubo do primeiro menos o cubo do segundo, ó. O cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Então, o que nós vamos usar no primeiro parêntese? 1 mais o menos o outro. Porque se é menos, agora aqui tem que mudar. Então, vai ficar o 3m menos 1. Tá aqui. Agora, no segundo parêntese, lembra? É o quadrado do primeiro. Então, olha para cá. Primeiro ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. M ao quadrado, tá aqui. Agora, se aqui é menos, é o contrário. Vai virar positivo. Aí vai ser 1 vezes o outro, ó. 3m vezes 1 é 3m. Que olha, 1 vezes o outro. Mais, que o terceiro sempre é mais, tá vendo? Olha, dos dois, o terceiro sempre é positivo. O quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Então, ficou assim. Então, ficou, olha, como que vocês vão organizar a questão do sinal para não ficar muito confuso? Se é menos, o primeiro parênteses é menos. E aí, o segundo parênteses, todo mundo é positivo. Agora, quando é mais, o primeiro sempre vai orientar por aqui. Esse aqui é mais, então o primeiro vai ser mais. Só que o segundo parênteses é que confunde, ó. Se aqui é mais, você não pode esquecer que aqui vira menos. Então, não esqueça disso, tá bom? Tenta olhar aí, dar uma memorizada, cada um faz a sua estratégia para ver se fica bom, tá bom? Então, é isso. São esses
fatores aí, esses processos, esses métodos de fatoração que a gente vai estudar aí no nosso livro, tá bom? E são os que são mais utilizados. Para que serve isso, professora? Vocês vão ver que ao longo de algumas atividades isso vai ser útil. Principalmente na hora de resolver expressões algébricas para reduzir termos semelhantes. Vocês vão ver. Na hora da atividade, vocês vão ver a utilidade disso, tá bom? E aí, antes de encerrar, eu quero lembrar vocês que amanhã, dia 16, terça-feira, tem aula online, tá bom? Então, amanhã nós temos um encontro marcado na nossa aula online, ok? E o que a gente vai tratar nessa aula online? Eu vou esclarecer dúvidas. Se você assistiu o vídeo, ficou confuso. Professora, repete o tal método. Professora, repete o método de evidência. Não entendi do some-produto. Então, eu vou repetir, a gente esclarece as dúvidas e, em seguida, eu vou corrigir essa atividade aqui, tá bom, gente? Da página 428, e aí o exercício termina na 429, que é do 1 ao 7. Olha, presta muita atenção, é do praticando o aprendizado, porque na página 429, começa depois um outro exercício que também vai do 1 ao 7, mas dessa parte eu não vou pedir por enquanto. Eu vou pedir só do praticando o aprendizado, tá bom? Que horas que é a nossa aula? 8h50, no mesmo horário da nossa aula presencial, tá bom? Então, não esquece, amanhã, 8h50, eu aguardo você com essa atividade pronta. Pessoal, por favor, façam essa atividade para que a nossa aula seja produtiva. E aí, só abrindo o livro aqui para vocês, ó, porque tá vendo, ó, praticando aprendizado, o 7 termina nessa página. Aí aqui começa o aplicando o conhecimento, mas daqui para baixo não precisa fazer, porque também vai até o 7. Então, para você não confundir, tá bom? O aplicando o conhecimento não precisa fazer, só o praticando o aprendizado, que termina aqui. Então, preste muita atenção, ok? Isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, ou boa parte dela. Se você entendeu tudo, eu fico muito feliz. E se você não entendeu, não preocupa, que na hora da aula online eu vou explicar para você. Na medida que eu for corrigindo a atividade, a gente vai tirando as dúvidas. E aí eu peço novamente, tente fazer a atividade, tá bom? Então, até amanhã. Fiquem com Deus e nós temos um encontro marcado às 8h50. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau.